Católico só tem oração decorada, o católico só reza. Será que é isso mesmo? Eu vou falar que não. Principalmente os protestantes, eles implicam muito com a igreja católica, com os católicos. Vocês ficam rezando e a gente fica orando. Primeiro, eles não sabem que rezar e orar é a mesma palavra, tá bom? Se você for em outros países, vai falar rezar. O judeu fala rezar, o muçulmano fala rezar, todas as religiões monoteístas falam rezar, tá bom? Isso é uma invenção protestante porque eles querem se diferenciar, né? Falar que eles fazem diferente, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. A vida de oração da Igreja Católica é riquíssima. Sabe por quê? Porque a Igreja Católica ela tem 2000 anos. Ao longo do tempo, na Igreja Católica foram surgindo várias linhas de espiritualidade que ensinavam formas de rezar, formas de nos aproximar com Deus, fora tudo aquilo que nós já recebemos do judaísmo. E vale lembrar que a oração, ela foi se revelando aos poucos por Deus, desde o início da criação. Eu já quero começar pela parte mais polêmica. Mas Jesus disse assim, Mateus, não fazeis vãs repetições. Na verdade, o original desse versículo quer dizer, não useis de muitas palavras. Porque qual que é o intuito que Jesus estava falando, né? Nesse verso, ele estava falando da quantidade de palavras. Falam muito, 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 pensando que vão ser ouvidos pela força de vocês, pela força da fala, né? É igual a gente vê por aí, algumas pessoas fazem oração, gritam, né? Senhor, não sei o quê. Pensam que fazendo aquela entonação, aquela coisa, isso vai melhorar a sua oração. Olha, a sua oração tem que ser mais simples. E Jesus também ensina em outra passagem, e ele fala assim, é do homem que saiu justificado, do homem que chegou lá e rezou, Senhor, eu sou um pecador, eu não sou nem digno de estar aqui. E o outro não, o outro falou, Senhor, obrigado, Senhor, porque eu sou melhor do que esse outro que está aí. Aí Jesus fala, qual que saiu justificado? O que falava que era pecador. Deus é um pedagogo que vai nos ensinando formas de rezar, tá bom? Então vamos lá com as formas de rezar que tem na Igreja Católica. Olha, se você for na missa, você vai descobrir várias dessas formas, porque a missa ela tem 2000 anos e desde os tempos bíblicos ela é a mesma. Primeira parte a palavra de Deus e segunda parte a ceia, a Eucaristia. Jesus sempre fazia dessa forma. Então o que você vai encontrar na missa? A oração mental. O que é a oração mental, Lucas? É a oração que você vai fechar os seus olhos e você vai colocar sua mente em Deus. E na Igreja Católica é muito propício. Por quê? O ambiente nos ajuda. Toda Igreja Católica que você chega é muito silencioso. Muito silencioso, né? Então, quando a gente vai na missa, a primeira coisa que a gente faz é ajoelhar e fazer o nosso oferecimento da missa, a oração mental. Agora, outra forma de oração que existe na missa. Eu cito a missa porque a missa é o centro da fé católica. Se você quer conhecer o que realmente o católico crê e pensa, está na missa, tá bom? A missa. Outra forma de oração é a meditação. E tem na missa também essa forma de oração, tá? Essa forma de oração foi trazida pelos monges e está incluído dentro da liturgia da missa. Por quê? Porque primeiro, o que você vai meditar? Primeiro é lido a palavra de Deus, é proclamado na missa. Primeira leitura, é uma leitura geralmente do Antigo Testamento, tem os Salmos, também termina com o Evangelho. Então, após cada leitura na missa, é necessário um momento de silêncio. E nesse momento de silêncio, o que você vai fazer? Você vai saborear aquela palavra, você vai meditar. Isso é oração. Entendeu? Aquela palavra vai falar com você. Não é alguém que vai te conduzir lá na frente, vai falar, olha, não. É você naquele momento vai se colocar e vai dialogar com Deus. Isso é a meditação. Outro tipo de oração que existe dentro da Santa Missa,
Você, eu acho que nem imaginava isso. É a oração contemplativa. Essa oração muitas vezes depende mais de Deus do que nós. Porque na missa é o céu na terra, a gente fala, né? Na missa é quando a igreja do céu desce na terra, né? Como fala no livro do Apocalipse. A igreja, a noiva, toda enfeitada, né? Os paramentos, toda aquela beleza, aquela liturgia. Isso tudo nos faz contemplar o céu. E Deus vem até nós na Santa Missa. Vou citar um exemplo, como fosse uma comida cheirosa, você só vai saboreando, você não precisa fazer esforço nenhum. É assim a contemplação, mas depende de Deus, entendeu? É Deus que vem a você e vai te alimentando, e vai te inspirando, e vai cuidando de você, e vai falando com você. Essa não precisa esforço quase nenhum nosso, apenas a abertura de coração. Na Santa Missa também tem uma outra forma de oração, que é a oração dialogal. É bem interessante a missa. Não tem um bate e volta, né? O padre fala em nome de Cristo e a gente responde, né? E o padre se dirige a Deus, ao Pai, né? O padre se dirige ao Pai e a gente responde. Ou seja, é uma conversa. A missa é algo dialogal. Então, aquela oração dialogal. Ou seja, eu tenho que falar, né? Eu tenho que falar, eu tenho que responder. Eu lembro aquela passagem de Samuel, né? Quando Deus chama ele, e Deus fala diversas vezes a mesma coisa para Samuel. Samuel, Samuel, chama ele, né? Até que, Senhor, eis-me aqui. A missa é esse chamado e essa resposta. E a gente vê isso no livro do Apocalipse, né? O livro do Apocalipse é um livro muito litúrgico, né? Então ele, para você entender o Apocalipse, você tem que entender a liturgia, a missa, você tem que entender um pouco também da liturgia judaica. Ali, todos respondem juntos. Amém, ao Cordeiro, a honra, a glória. Não é verdade? Lê lá no Apocalipse. Toda a assembleia litúrgica responde junto, fala junto, em comunhão, as mesmas palavras. Ou seja, ali existe uma resposta. E assim na missa, né? Então é a oração dialogal que você encontra no Apocalipse, em diversas outras passagens da Bíblia. E eu vou pegar aqui um salmo, o Salmo 136, que é um hino de louvor a Deus. Lembrando que os salmos faziam parte também da vida de oração comunitária do povo de Israel. E também faz parte da vida de oração da Igreja Católica, os salmos, tá? Então, olha só, os salmos têm repetição e os salmos têm essa questão dialogal também. Diz assim: celebrem o Senhor porque Ele é bom, porque eterno é seu amor. Celebrem ao Deus dos deuses, porque eterno é seu amor. Celebrem o Senhor dos senhores, porque eterno é seu amor. Só Ele faz grandes maravilhas, porque eterno é seu amor. Ele fez os céus com inteligência, porque eterno é seu amor. Ele estabeleceu a terra sobre as águas, porque eterno é seu amor. E vai indo, vai repetindo, porque eterno é seu amor. Por que essa repetição? Porque é uma forma didática que Deus dá para nós. Porque você vai repetindo, a ponto de que você nem vai precisar repetir. O próprio Deus vai rezar isso em você, porque eterno é seu amor. Porque o amor não se cansa, porque o amor deseja. Você entende? E tem outra forma de oração, né? Que é a oração a partir da escrita, do texto. Porque desde quando iniciou os textos bíblicos, já iniciou a oração escrita, tá? Desde quando surgiu a escrita, quando o povo de Deus começou a escrever, já escreviam as orações. Uma oração muito antiga no povo de Israel é aquela bênção sacerdotal. Ela surgiu antes da Bíblia ser escrita, inclusive, segundo, né, a arqueologia, porque existem muitas descobertas, muitas inscrições daquela oração sacerdotal, em espadas, em coisas antigas, antes da Bíblia.
Ou seja, eles colocavam aquela oração, eles acreditavam no poder daquelas palavras, que aquelas palavras eram de bênção. Aquela oração assim, que Deus te dê a sua paz e a sua bênção e a sua face resplandeça sobre nós, né? Chama bênção sacerdotal, a bênção que o sacerdote dava no templo. Ela é antes da Bíblia ser escrita e ela entrou na Bíblia, eles escreveram. Pode ser que existiam outras orações que não entraram na Bíblia, mas que tinham na tradição do povo de Israel, do povo judeu. Então era uma oração que eles repetiam. Era uma fonte de oração, a partir de um texto de oração que jorra, que a gente se embriaga desse amor divino. Tem a oração da coleta. O que é a oração da coleta? É aquela oração inicial em que todo mundo se une ao padre e faz o seu oferecimento daquela missa. Aí depois o padre vai e faz e dirige ao Pai. Na missa, a gente reza com todo o nosso ser, com o corpo, porque a gente senta, levanta. Isso tem um sentido, isso é oração. Em pé é ficar de prontidão. A gente tem que falar com a voz, com os gestos. Tem um momento que a gente cumprimenta as pessoas antes da comunhão, né? A gente reza com o nosso olhar, a contemplação, quando a gente olha o sacerdote, quando a gente olha os gestos. Isso tudo é oração, gente. Isso tudo a gente reza com o corpo na missa. Tá vendo que é muito profunda a vida de oração do católico? Que ele não reza só por falar, mas o ser dele todo louve ao Senhor, como diz o Salmo, tudo que existe louve ao Senhor. Olha, eu cito aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 36, Jesus disse assim, e dizia, Abba, Pai, para ti tudo é possível, afasta de mim este cálice, porém não o que eu quero, mas o que tu queres. Aí diz assim, no versículo 39, e afastando-se de novo rezava, dizendo a mesma coisa. Algumas traduções dizem que Jesus falou essa palavra várias vezes.